Jornal da Gleba. Apoio Cultural. Curso de Gastronomia da Unifil. Olá, está começando o nosso especial sobre as eleições 2012. Convidamos todos os candidatos a prefeito de Londrina para responder às indagações de moradores da Gleba Palhano. Cada candidato teve 1 minuto para responder cada pergunta. As gravações ocorreram entre os dias 21 a 24 de setembro. A ordem das respostas foi decidida em sorteio. Nesse primeiro bloco serão respondidas 2 perguntas. A primeira sobre a geração de empregos e a segunda sobre a situação dos idosos de Londrina. Confira. Candidatos, eu gostaria de saber quais são os planos para a expansão empresarial, para aumentar ofertas de emprego. Londrina está muito estagnado nesse setor. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão planejando especificamente sobre para a área industrial e a área comercial da cidade. Alexandre, nós temos um plano de desenvolvimento econômico para Londrina muito amplo e que tem diversas frentes de atuação. Nós vamos atuar em benefício da pequena e da grande empresa, da empresa londrinense e da empresa externa, que possa vir a se instalar aqui em Londrina. A Codel será o instrumento, atualmente reconhecida como IDEL, será o instrumento adequado para apresentar a Londrina, especialmente para as empresas externas. Aparelhada no sentido de ter as ferramentas necessárias para apresentar a Londrina com o nível de interlocução necessário. Eu sou empresário, já investi em Londrina, já investi fora de Londrina. E eu conheço exatamente a linguagem que o empresário gosta de ter à sua disposição para realmente compreender a credibilidade do seu interlocutor para realmente investir em Londrina. A empregabilidade precisa ser ampliada a partir de um plano de desenvolvimento amplo e com diversas frentes de atuação. Alexandre, inicialmente nós temos que superar o falso dilema de que Londrina não tem vocação industrial. Londrina tem um grande potencial de atração de empresas e geração de novos empregos. Nós vamos criar uma agência de desenvolvimento arrojada para coordenar toda a estratégia de desenvolvimento econômico sustentável na nossa cidade. Nós vamos reativar o parque tecnológico, criar pelo menos mais 3 parques industriais. Nós vamos também fortalecer o Porto Seco e pensar num projeto estratégico regional, a exemplo do Arco Norte. Assim, nós teremos a possibilidade de gerar novos empregos, fazendo sempre uma parceria com as universidades, com todos aqueles que produzem tecnologia e estão dispostos a trabalhar pelo desenvolvimento econômico sustentável de nossa cidade. Alexandre, Londrina nos últimos anos tem perdido muito. Além de não atrair novas indústrias, as indústrias que estão aqui, diversas, estão indo embora de Londrina. O grande foco da nossa administração vai ser o crescimento e desenvolvimento econômico de Londrina. Já conversei com o governador Beto Richa, pedi a ele e no nosso plano está contemplado a construção de um grande parque industrial em Londrina com a infraestrutura necessária para atrairmos novos investimentos, novas empresas, para incentivar o empresariado local. Isso movimenta a economia, gera riqueza. Vamos fazer também em parceria com a iniciativa privada, através de uma parceria público-privada, com participação de governo do estado, do próprio governo federal, um centro de convenções para atrair eventos a Londrina. Parque industrial para atrair novas indústrias, incentivar o empresariado local e um centro de eventos que vai movimentar a economia de Londrina. Pela primeira vez, Londrina esteve entre as 15 cidades do Brasil que mais geraram empregos. E isso aconteceu dentro do nosso governo. Nós plantamos uma semente e já começamos a agora ter essa semeadura brotando os seus frutos. Por exemplo, viagens internacionais que fizemos à América do Norte, à Índia e à Europa começam a ter frutificação. A Tata deve se instalar em Londrina, a Atos, a empresa multinacional francesa, e agora a TMT, que foi no nosso governo com 10 mil empregos diretos. Temos que procurar absorver toda essa mão de obra, mas inicialmente são barracões industriais e condomínios industriais. Para isso precisamos de terrenos, mas a prioridade, acima de tudo, sem dúvida nenhuma,
é fazer uma reformulação na lei de incentivo à indústria no município de Londrina. Uma cidade se desenvolve se tiver mão de obra capacitada. É por isso que as empresas chegam ou abrem suas portas, aquelas que já estão aqui. Nós haveremos de capacitar a mão de obra do londrinense tanto quanto o mercado precisa, desenvolvendo convênios com o sistema 5S, com empresas, capacitando diretamente através da própria prefeitura. Entretanto, quero ir mais além, botar em marcha a lei de incentivo industrial, criar a cidade industrial de Londrina, onde abrigaremos as empresas que querem se expandir e trazendo aquelas que podem vir de fora. Dessa forma é que geraremos mais empregos e distribuiremos riqueza aos londrinenses. Olha, é preciso aumentar o número de empregos em Londrina, mas não só o número, mas a qualidade deles, que os trabalhos não sejam precarizados. E a prefeitura tem que estar aberta a esse debate com os empresários e debater com eles as novas perspectivas. As cidades não têm vocações específicas, o que tem, as pessoas têm vocação. E essa vocação tem todo o direito de exercê-la. Londrina é uma cidade de prestação de serviço, uma cidade médica, uma cidade universitária, mas não tem porquê não tem indústrias. Nós defendemos o plano industrial, defendemos a vida de empresários, defendemos o fortalecimento do IPUR e da CODEL, defendemos espaço para essas indústrias, mas sempre com a qualidade de vida e com empregos de qualidade. Uma coisa não extingue a outra. Uma indústria necessariamente não tem que trazer só ganho para o capital e para os empresários, mas sim para todos. Basicamente, que não perca nem o meio ambiente nem os trabalhadores. Eu gostaria de saber o que você, candidato à Prefeitura de Londrina, vai fazer em relação aos nossos idosos. Nós sabemos que a longevidade está vindo, as pessoas estão vivendo cada vez mais e Londrina as calçadas estão despreparadas, as pessoas precisam ter mais educação e mais conscientização em relação à educação e à maneira de tratar os nossos idosos de Londrina. Qual é o plano de vocês em relação aos idosos londrinenses? Nós vamos criar o programa Vida Ativa, a inserção do idoso com vida ativa, conforme já diz o próprio nome desse programa, para que ele participe de todas as áreas, não apenas de forma contemplativa, mas que eles possam nos ajudar, por exemplo, a fiscalizar as calçadas e os passeios na nossa cidade. Já lançamos o projeto Londrina Caminhar Seguro, que visa você dar acessibilidade à pessoa com baixa mobilidade ou mesmo à pessoa com deficiência. Criamos já 2 centros de convivência do idoso, um na zona leste e outro na zona oeste, um deles no Jardim Bandeirantes, que está inclusive em transformação. Nós pretendemos incluir cada vez mais o idoso através do programa 165, que é o Disque Denúncia. Qualquer idoso que está sendo vítima de violência acaba sendo beneficiado dentro desse programa que vai continuar na nossa nova gestão. Gislane, nós vamos tratar com todo amor, com todo carinho, com todo respeito a população da terceira idade londrina. São pessoas que batalharam, que ajudaram, que trabalharam para Londrina ser a grande cidade que é hoje, uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Nós vamos trabalhar em diversas áreas, buscando a integração da população da terceira idade, mas o grande ponto do nosso plano de governo que nós vamos implementar é um centro de referência e convivência do idoso da terceira idade, carinhosamente chamado de vô, que vai ter ali diversos tipos de atividade e atendimento à população da terceira idade. Vai ter hidroginástica, o psicólogo, o dentista, as consultas de especialidades médicas, vai ter atividade de lazer, vai ter as oficinas de trabalho para que nós possamos dar o respeito que a população da terceira idade merece. Sim, os idosos são uma população cada vez maior, uma população que precisa de uma qualidade de vida muito importante, se doaram para a cidade. É importantíssimo programas específicos de saúde, de lazer, de cultura para essa faixa. Todos nós vamos ficar idosos um dia, então a qualidade de vida para os idosos é fundamental. E eles também têm que participar. Acho que não é porque idoso tem que ficar em casa e tal. Tem que ir para a rua, tem que debater, tem que tomar conta da cidade. E a partir das suas necessidades, eles também sugerirem programas. Nós debatemos que quem faz parte do problema tem que fazer parte da solução.
Não são programas que a Secretaria do Idoso vai pensar especificamente, mas debatendo com os grupos de idosos e principalmente respeitando muito os idosos. Acho que isso é fundamental. Merecem todo o respeito, até porque todos nós queremos ficar idosos e também queremos ser respeitados quando chegar a nossa idade aí. A Prefeitura deve tratar esse segmento etário com todo o carinho e toda a atenção. É fundamental fazer duas coisas, no meu entendimento: zelar pela sua saúde e fazer com que os idosos ou o pessoal da terceira idade tenha uma ocupação. Mesmo que ela seja apenas intelectual, ou seja apenas física ou mista, mas é fundamental que a Prefeitura desenvolva políticas públicas que absorvam esse grande contingente que cada vez mais cresce na cidade de Londrina, para que tenhamos efetivamente um cuidado para com essa gente. São pessoas que na área do lazer, da cultura, do esporte, necessitam e têm de atenção e têm também o que oferecer a toda a cidade. Gislaine, o município de Londrina tem a Secretaria Municipal do Idoso, que conta com um orçamento anual de R$3 milhões. Entretanto, R$2 milhões são consumidos apenas com despesas de mão de obra e seus reflexos, sobrando apenas R$1 milhão para as despesas correntes e as ações propriamente ditas em benefício do idoso. Nós precisamos fazer com que a política municipal do idoso permeie em todas as ações do município de Londrina. Além disso, o governo do estado já prometeu e aventou a possibilidade de instalar aqui em Londrina um hospital geriátrico. Nós vamos apoiar, vamos buscar esse hospital geriátrico em Londrina e, mais do que isso, incorporar à estrutura desse hospital uma estrutura de apoio social, de convívio, de convivência, para que o idoso encontre um ambiente de saúde, de busca de sua saúde, mas também todos os complementos necessários. Gislaine, nós vamos tornar Londrina a cidade amiga do idoso, dentro de um programa global da Organização Mundial da Saúde, cuidar dos idosos da nossa cidade, de todas as camadas sociais. Nós vamos criar políticas públicas que atendam às suas necessidades. Uma política de acessibilidade, cuidar das calçadas para que sejam adequadas, ter uma política de cuidado na saúde em relação à assistência médica, aos medicamentos e sempre atividades de lazer, de esporte, de cultura. Ou seja, aproximar a população idosa daquilo que é a vida da cidade, inclusive também com experiências intergeracionais. Os idosos são aqueles que nos ensinaram, que nos deram exemplo, que fazem a memória da nossa cidade. Voltamos a apresentar o Jornal da Gleba Especial Eleições 2012. Vamos conferir mais duas perguntas feitas por moradores da Gleba Palhano aos candidatos a prefeito de Londrina. Candidato, sei que o assunto é muito complexo. A Sercontel, ela necessita cada vez de maior escala para poder competir com os grandes players que estão aí em Londrina e todo o estado do Paraná. Em princípio, como o senhor vê, qual a sua reflexão sobre a possibilidade de estadualização da empresa? Radicalmente contra a estadualização. Não vender a Sercontel. A Sercontel tem que ficar na mão de quem ela é hoje. Quem é dono da Sercontel é o povo de Londrina, o patrimônio de Londrina, a Sercontel. Ela tem uma parceria com a Copel. A Copel é sócia minoritária, assim que vai continuar. Ela pode prestar serviço em todo o estado, mas continua de Londrina. E se alguém quiser fazer algo diferente, tem que fazer um plebiscito. Mas eu defendo que ela continue em Londrina, bem gerenciada, profissionalmente. Tem funcionários muito bons lá, pode tocar a Sercontel sem nenhum problema. E Londrina tem que ter orgulho de ter a única empresa telefônica do Brasil que não é privada. Esse orgulho para Londrina mostra a competência do seu povo, da sua gente, que quem construiu a Sercontel foi toda a população, fomos nós. E ela tem que ficar nas mãos de Londrina. Quiseram vender a Sercontel, nós não deixamos. Conseguimos autorização para a Sercontel atuar na celular com 97 cidades da região do 43. A Sercontel está hoje em 16 cidades da região metropolitana de Curitiba, na parceria com a Copel. E agora, depois que nós levamos para Maringá
para Cornélio Procópio, estamos entrando em várias outras cidades do estado do Paraná. Isso tudo dentro do nosso governo. Não foi à toa que a Teletime, que é a bíblia de todas as revistas de tecnologia, colocou a Sercontel na capa dentro do nosso governo. Há um projeto estratégico e depende do governo do estado comprar essa ideia. Se isso não for possível, vamos buscar parcerias com empresas estratégicas do setor privado também. Mário Jorge, primeiramente nós temos que viabilizar a transferência das ações preferenciais do Sercontel em favor dos antigos proprietários de linhas do Sercontel. Essas pessoas investiram na construção da empresa e, entretanto, não têm sido beneficiados dessa forma. Existe uma legislação para viabilizar essa transferência das ações e até hoje isso não foi feito. Nós vamos fazê-lo. Assim, de forma conjunta, Prefeitura, sócia majoritária, os 60 mil proprietários de linhas da Sercontel e a Copel decidiram os futuros da nossa empresa. A estadualização não nos parece uma política adequada, porque gerará ou fará com que, muito provavelmente, a administração da Sercontel seja transferida para Curitiba. Isso traria muito poucos benefícios a Londrina. Muito pelo contrário, teríamos perdas no sentido de recursos e investimentos em nossa cidade. Mário, a Sercontel é um grande patrimônio de Londrina, é um orgulho de Londrina. Londrina é a única cidade do Brasil que tem uma telefônica municipal, então nós vamos preservar a Sercontel como uma empresa pública com controle acionário da Prefeitura de Londrina, mas mantendo uma grande parceria com a Copel, com o governo do estado, que eu acredito que isso é o caminho viável para a empresa se expandir. Eu tenho dentro do nosso plano de governo o objetivo, isso nós vamos conversar com o governador Beto Richa, para que a Sercontel consiga a conta telefônica do governo do estado. Isso vai dar uma base financeira para que a empresa possa se expandir, crescer, se desenvolver, o que vai ser bom para a cidade de Londrina, vai ser bom para os funcionários da Sercontel e vai ser bom, melhor ainda, para a empresa. Mário Jorge, nós queremos uma Sercontel pública, forte e competitiva. Para isso, é preciso de dotá-la de uma gestão estável e profissional à altura dos seus quadros e, assim, levar em frente os projetos já previstos dentro dos parâmetros de expansão que a Anatel já autorizou. É preciso um debate sempre muito aberto e consistente no conjunto da política de desenvolvimento da nossa cidade e daquilo que o país está nos impondo hoje em relação às novas tecnologias e à política de telecomunicação. Nós temos uma grande acionista da Sercontel, que é a Copel, uma parceira que deve ser envolvida, porque a Copel tem uma estrutura no estado importante, no sentido de toda a sua infraestrutura, da rede lógica, e por isso nós precisamos envolvê-la nesse debate de expansão, de aprimoramento e de cuidado. Eu sou contra estadualizar o Sercontel. O Sercontel é uma empresa de alta eficiência na área de transmissão de voz e transmissão de dados. O que eu pretendo é fazer com que a sua sociedade, com uma empresa paranaense, que é a Copel, que já tem o estado todo cabeado com fibras óticas, possa ser suficiente para construirmos um sistema onde nós tenhamos uma telefonia estadual e um sistema de transmissão de dados estadual com base em Londrina, majoritariamente municipal, arrecadando tributos e oferecendo aos paranaenses um serviço de altíssima qualidade na área de tecnologia, sem abrir mão do capital majoritário que o município tem do Sercontel. Candidato, nós temos como tema da Semana Social o estado que temos e a pergunta, qual estado nós queremos? Gostaria de saber qual sua proposta para o aperfeiçoamento institucional do ente município de Londrina. O que nós precisamos mudar institucionalmente para que a democracia nossa seja melhor no âmbito do município? Carlos, é preciso
Inicialmente, devolver à cidade a credibilidade na administração pública, melhorar a estima dos londrinenses, acreditando que essa nossa cidade é muito importante para a sua população e para o país. É preciso garantir, como eu já assinei, o compromisso com uma política de transparência pública e controle social. É preciso continuar aperfeiçoando todos os mecanismos de participação da sociedade em relação aos conselhos municipais de todas as políticas públicas e também a participação das lideranças da nossa sociedade no Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico que nós vamos criar na Prefeitura, mantendo um diálogo permanente com a prefeita, com a sua equipe e dialogando sempre com a cidade sobre o futuro de Londrina e aquilo que é bom para a nossa população e para o nosso desenvolvimento. Carlos Escalassara, é fundamental que nós tenhamos mais transparência na gestão do nosso município. E transparência se faz com ações efetivas da própria prefeitura e também com a participação popular nas decisões. Os conselhos municipais devem ser valorizados e conferidos a estes conselhos mais poder deliberativo do que apenas consultivo. Esse é o caminho. Conselhos que tenham a participação da sociedade civil organizada, o próprio poder público e as instituições que têm interesse no aprimoramento, na evolução da administração do nosso município. O conceito é gestão compartilhada. É fundamental que o cidadão tenha, sim, participação nos processos decisórios do município de Londrina. Assim, nossas instituições serão fortalecidas e a democracia será fortalecida por consequência. Londrina encontrará o seu caminho, Londrina será melhor representada, os benefícios em favor da população serão maiores. A Prefeitura deve, sob todos os aspectos, estimular a participação da sociedade nas políticas públicas. Reconectar o prefeito à sociedade, acabando com esse fosso que hoje divide o que é prefeitura, o que é sociedade, é fundamental para isso. Mecanismos existem. Orçamento participativo, orçamento aberto, a apreciação da população, das finanças públicas, do modo operandi das próprias licitações através do observatório, mas mais do que isso, fazendo com que a população lá da vila, do bairro, dos distritos, possa ser ouvida quando da definição de políticas públicas. E isso se faz todos os dias. É assim que imagino que aperfeiçoaremos e daremos os mecanismos democráticos para a nossa cidade. Então, tem agora a lei da transparência. Acho que a Prefeitura tem que ser cada vez mais transparente, as pessoas terem controle social, participarem, entenderem o que está rolando na Prefeitura. Isso é fundamental. As questões das licitações, dos grandes programas, a população tem que participar ativamente. Nós defendemos o controle social, a participação popular em todos os momentos, não só depois que a coisa já está feita, desde a elaboração dos programas e projetos. Então a Prefeitura tem que se abrir para a população. Um governo aberto, democrático, transparente, que não queira esconder nada. Isso também é um bom remédio contra a corrupção. Então, essa pergunta é muito importante para nós. A Prefeitura não tem que ter segredos, tem que separar totalmente a questão pública do privado. A administração é pública, tem que ser aberta, tem que estar online, as pessoas acompanharem da maneira mais acessível possível. Carlos, primeiro através do diálogo, ouvindo toda a comunidade, eu tenho um perfil conciliador, eu gosto de conversar com as pessoas e com o prefeito nós vamos ouvir. Vamos ouvir a sociedade civil organizada, as entidades de classe, as igrejas, ouvir toda a população. Uma outra forma de aprimorarmos a democracia no município de Londrina é fortalecendo os conselhos municipais. Os conselhos têm que ter voz, têm que ter vez, não pode haver interferência política nos conselhos. Já houve em outras épocas essa questão de interferência política, isso tem que acabar, os conselhos têm que ser fortalecidos e é isso que nós vamos fazer. Vamos dar assessoria contábil, assessoria jurídica fornecida pela Prefeitura para que os conselhos possam fazer o seu trabalho adequadamente, fiscalizar as ações do Executivo e, muito mais que isso, participar efetivamente das decisões do nosso governo. Fomos o primeiro a colocar no portal da transparência os salários de todos os funcionários da Prefeitura. Em 2009, já
avançamos bastante. Os 50 cargos comissionados com salários, despesas de viagem, isso partiu dentro do nosso governo. Salas de licitações com câmeras, trouxemos para Londrina o INDG, programa Modernizando a Gestão Pública, transformamos também o Consocial na Conferência da Transparência e Controle Social. O acompanhamento da gestão pública já é notório, mas mais do que isso, ganhamos prêmios internacionais que atraíram muito para a cidade grandes projetos. Por exemplo, prêmio das mãos do presidente do BID no México, prefeito empreendedor do Sebrae, prefeito amigo do catador. Londrina está entre as 100 cidades mais sustentáveis do Brasil, de acordo com a Câmara e o Senado Federal. Estamos de volta com o especial Eleições 2012. Assista agora a pergunta feita pelo Jornal da Gleba. Candidatos. A Gleba Palhano é uma das regiões que mais crescem em Londrina. Apesar disso, não existe na Prefeitura nenhum plano para o desenvolvimento do trânsito de pedestres e automóveis no local. Faltam ônibus, faixas de pedestres e sobram congestionamentos nos horários de pico. O senhor não teme que a inércia da Prefeitura acabe transformando o trânsito da Gleba parecido com o que acontece no centro da cidade? Com certeza, a Gleba já é um reflexo do que é Londrina, ou seja, um crescimento desordenado, sem a participação mais planejada da Prefeitura. Para isso eu criei o IPU, o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Londrina, mas infelizmente ao longo das administrações ele foi esvaziado. A Gleba é um local de passagem, esse é um grande problema, unindo a região norte à região sul da cidade. Nós precisamos garantir que o trânsito flua. Entretanto, uma coisa é local de passagem, nas avenidas maiores, a outra coisa é a vida, o dia a dia daquela localidade. O IPU irá se debruçar sobre um replanejamento da região para oferecermos serviços, trânsito, de segurança aos moradores e boa qualidade. O planejamento é a base de uma vida melhor. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer, aliás, já está acontecendo. Por quê? Por falta de planejamento da Prefeitura. Nós vamos reforçar o IPU, melhorar a equipe com a contratação de novos profissionais e desse estudo junto ao IPU que nós vamos fazer, vão sair as soluções para a melhoria do trânsito em Londrina, para a melhoria da convivência do pedestre com o trânsito, para a melhor circulação dos ônibus, e esse plano inclui a questão da Gleba Palhano, que hoje já sofre com os mais diversos tipos de problemas. Em horários de pico, ali no Igapó e na Madre Leônia Milito, fica um engarrafamento e volto a dizer, isso tudo porque faltou planejamento da Prefeitura quando da formatação da Gleba Palhano. Nós vamos estudar com os técnicos, arquitetos, engenheiros, com os especialistas em trânsito para que encontremos as melhores soluções que atendam a população da Gleba Palhano. Não é nem temer, é ter certeza que se não for feita intervenções urgentes, a coisa vai virar isso mesmo. Eu conheço bem a Gleba, ando bastante por aí, tem avenidas amplas, mas tem que ter planejamento. Eu acho que o IPU, Secretaria de Obras, CMTU, tem que andar junto com o crescimento da cidade. Não pode esperar primeiro as coisas acontecerem e depois intervir. A intervenção tem que ser conjunta, pontual, trabalhada e sempre debatida com os moradores. Não pode a Prefeitura pensar, como nós temos visto em toda hora, em uma rotatória que não serve para nada, um pontilhão que não serve para nada, um viaduto que não serve para nada. Debater, e não precisa de engenheiro para debater isso. Acho que a população entende perfeitamente as intervenções que vão ser feitas. Acho que a Gleba é um bairro importante da cidade, é um local que moram muitas pessoas e essas pessoas têm o direito ao serviço público de qualidade e as pessoas que moram aí têm que saber também o andar, as calçadas e tudo mais. Tenho me preocupado muito com essa questão. Nós não podemos pensar um mandato para 4 anos, mas para 30 anos, pensar a cidade do futuro. A exemplo do que está acontecendo com a Gleba Palhano, temos inúmeras outras regiões que têm se desenvolvido na cidade. E é preciso cumprir o planejamento urbano, cumprir o plano diretor, o estatuto das cidades, pensar estrategicamente todas as relações, os cruzamentos, o trânsito, dando segurança à população. Pensar uma política de transporte
que faça a revisão e atualize de acordo com as necessidades da população, dos usuários, tanto do transporte coletivo como dos transportes individuais. É preciso olhar para a cidade nessa perspectiva de planejamento, de atenção aos usuários. Por isso, nós vamos fortalecer o IPUL, nós vamos dar autoridade e autonomia para que o IPUL coordene esta política no município. A Gleba Palhano é uma das meninas dos olhos da nossa cidade. Nós fizemos a Avenida Ayrton Senna, sendo o viaduto sobre a PR-445 uma realização no nosso mandato. Mas aquela região precisa de faixas elevadas, a campanha a pé na faixa, a demarcação, mas principalmente a fiscalização rigorosa para evitar o que a gente vê hoje lá, que é a impermeabilização. Além de tudo isso, nós estamos investindo numa central de controle monitorado à distância do fluxo de veículos, o que vai evitar os congestionamentos também. Preservar essa região é, acima de tudo, pensar na qualidade de vida que precisa ser mantida e a Gleba Palhano está dentro dos nossos projetos, sim. A questão da mobilidade urbana é fundamental para que a cidade tenha um desenvolvimento de forma harmônica e que as pessoas possam usufruir da cidade como um todo. A cidade precisa ser devolvida às pessoas e não ser dirigida única e exclusivamente em direção à utilização dos veículos. O transporte motorizado e o não motorizado, seja a pé ou seja através, por exemplo, das bicicletas, é uma das atenções, são aspectos que daremos especial atenção na nossa gestão. Uma pesquisa de origem e destino, que possa identificar as principais soluções de mobilidade e o modelo de mobilidade necessário para que essas soluções tenham como resultado o benefício em favor da população, é a primeira providência que nós tomaremos para que possamos evitar que regiões tão novas como a Gleba Palhano sofram simplesmente por falta de preparo ou infraestrutura no sentido da mobilidade das pessoas. Faltando um pouco mais de um mês para as eleições, esperamos que esse programa tenha ajudado a você a conhecer melhor os pretendentes ao cargo de prefeito de Londrina. Agradecemos todos os candidatos que se dispuseram a gravar esse especial conosco. E lembre-se, no caso de segundo turno, faremos outro debate como este. Até mais! Obrigado pela audiência. Tchau!